Tudo bom com vocês? Vamos para a nossa aula do dia 9 de junho, História. Antes da gente começar a falar sobre o texto, eu queria saber, você sabe o que são impostos? Os seus pais pagam impostos ao governo. O imposto é um dinheiro que a gente precisa pagar. Olha aqui, eu até separei para eu não me perder aqui com vocês, olha. Os impostos são pagos pelos cidadãos e pelas empresas. Os impostos são cobrados pelos governos federal, estaduais e municipais. A parte da verba obtida, ou seja, todo o dinheiro arrecadado, ele é usado na administração pública, por exemplo, para pagar os funcionários. O outro montante é investido em obras de infraestrutura, como rodovias, que são as estradas, pontes, portos, aeroportos, usinas hidrelétricas, entre outras, além de ser empregado em serviços essenciais à população, como atendimento hospitalar, educação, segurança, iluminação e saneamento básico. Muito bem. Todo ano nós pagamos impostos. Em tudo que a gente compra também tem uma parte que vai para imposto. A gente paga então imposto para o município, para o estado e para o governo federal. Agora, esse dinheiro é empregado aqui mesmo, né? Onde a gente mora. No tempo do Brasil Colônia, o dinheiro arrecadado com os impostos ia todinho para Portugal. Então, olha aqui, os altos impostos cobrados por Portugal levaram os colonos a se revoltar contra a situação em que estavam. Então, antes da gente ir para lá, quando você trabalha e sabe e paga impostos, mas você sabe que esse dinheiro vai ser revertido em benfeitorias para sua cidade, para o seu estado, para o seu país, para a sua comunidade, é uma coisa. Agora, você pagar e o dinheiro ser levado para um outro país e se reverter em benefícios para outro país, isso não é mole não, né? Isso gerou um grande descontentamento. Então, vamos saber um pouquinho como era essa cobrança desse imposto naquela época. Então, o controle sobre as regiões mineradoras. Vocês sabem que o ouro, a prata, as pedras preciosas valem muito dinheiro, né? Então, no século XVIII, Portugal cobrava muitos impostos na região mineradora. Um desses impostos, o nome chamava quinto, tá? O nome do imposto era quinto, porque ele era exatamente a quinta parte de tudo que o mineiro arrecadava, tá? Vocês já aprenderam fração com o Marcelo? Então, é como se você dividisse todo aquele montante em 5 partes. Uma parte você tinha que dar para pagar em imposto, tá? Vamos dar um exemplo assim. Se você ganhasse R$100 e você então teria que dar R$20 para o imposto, você só ia ficar com 80. Não é legal, né? Bom, então vamos lá. Um desses impostos era o quinto. Exigia-se que a quinta parte de todo o ouro extraído fosse entregue à coroa de Portugal, ao rei de Portugal. Para evitar o contrabando, para evitar que os mineiros escondessem o ouro, tentassem fingir que não encontraram, né? Os portugueses criaram as casas de fundição. O que eram as casas de fundição? Era um lugar onde o ouro era fundido, ou seja, ele era aquecido muito fortemente e ele se transformava em líquido. Esse líquido eles colocavam em formas e formando barras, como se formassem, e a hora que ele esfriava, ele ficava durinho no formato da barra, né? E com o símbolo da coroa nessa barra. Então, e nessa casa de fundição, o quinto, esse imposto, já era recolhido. Quando o ouro começou a se esgotar e a arrecadação diminuiu, os portugueses criaram a derrama. Deixa eu ir um pouco mais devagar. Então, quando você encontra uma mina de ouro, assim que eles encontraram,
tem muitas pedras preciosas, muito ouro e muito, mas você vai tirando, aquilo não se renova. É um recurso que não se renova. Então, vai diminuindo, vai acabando, até se esgotar, né? E quando o ouro começou a se esgotar, então, a arrecadação diminuiu, já que eles tinham que pagar 1/5, né? Quando você ganha 1.000, 1/5 de 1.000 é 200. Quando você ganha 100, 1/5 de 100 é só 20, né? Então, como eles passaram a encontrar menos ouro, porque já estava se esgotando, a ideia era pagar menos imposto, né? Mas, então, os portugueses criaram a derrama, que consistia em tomar os bens dos habitantes da colônia até que o valor anual pago ao governante fosse atingido. Eles queriam continuar recebendo aquela mesma quantidade. E se eles não recebessem, eles entravam na casa da família, tiravam todos os bens, a casa, e a pessoa podia ser até presa e, em alguns casos, morta. É claro que isso revoltou a população. Como que eles iam pagar um tanto se eles já não encontravam mais tanto ouro, né? Em 1789, um grupo de pessoas insatisfeitas com os altos impostos reuniu-se para organizar uma revolta contra a derrama. Então, bem no dia em que ia ter a derrama, eles tinham organizado um grande protesto. Mas, antes que isso acontecesse, um dedo duro, né, que estava devendo dinheiro para o governo de Portugal, para ver a sua dívida, se ver livre de sua dívida, dedou esse grupo. E todo o grupo foi preso. Essa conspiração, então, esse grupo de pessoas insatisfeitas reunia-se para organizar uma revolta contra a derrama e proclamar a independência da região onde eles viviam. Essa conspiração consistia, conhecida como Inconfidência Mineira ou Conjuração Mineira, foi denunciada por aquele dedo duro que eu falei para vocês, e alguns de seus participantes foram presos. Uns foram exilados na África, e um deles, o Joaquim José da Silva Xavier, conhecido como Tiradentes, foi condenado à morte e enforcado. Até hoje, a gente tem que agradecer a ele. Dia 21 de abril é feriado nacional em homenagem a ele, né? Um mártir do Brasil. Pessoal, vamos focar um pouquinho aqui nesses dois nomes, Inconfidência Mineira ou Conjuração Mineira. A palavra, o termo Inconfidência Mineira, ele na verdade era usado pelos portugueses. Você chama de inconfidente aquela pessoa que está descontente e tentando dar um contra o governo. Agora, conjuração, ela deve ser dita pelos brasileiros, no caso, tá? Então, olha aqui, ó. Vamos ver essa diferença. O termo a ser utilizado depende do ponto de vista. Se a coroa portuguesa estivesse relatando o fato, nomearia os revoltosos como inconfidentes, porque julgava que todos na colônia deviam lealdade a Portugal. Se, por outro lado, o fato estivesse sendo relatado pelos colonos, obrigados a depender de Portugal e para lá mandar quase todo o ouro produzido, o termo utilizado seria conjuração, porque faziam parte de um grupo revoltado com as arbitrariedades do governo português. Então, para portugueses, Inconfidência Mineira. Para nós brasileiros, Conjuração Mineira, tá? Muito bem. Na atividade de sexta-feira, vocês vão ver, eu vou mandar um vídeo sobre a história do Tiradentes. Vocês vão conhecer um pouco mais desse herói. Por que herói, professora, se ele não conseguiu aquilo que ele queria? Ele não conseguiu a independência do Brasil. Não, mas ele já começou uma luta, ele plantou essa ideia na cabecinha de todos os outros brasileiros, né? Então, quando a gente está lutando por alguma coisa que a gente acredita, mesmo que a gente não conquiste aquilo vai ficar na cabeça de quem viu a nossa luta, né? Por isso é tão importante a gente
lutar por aquilo que a gente quer, né? Se a gente pensar hoje, né, nos dias de hoje, no que está acontecendo hoje, em tantas manifestações, muitas vezes uma manifestação pode parecer em vão porque não conseguiu aquilo que ela queria, mas aquilo pode despertar em outras pessoas a ideia, e isso é o importante, né? Bom, nós temos aqui em atividades um gráfico. Você vai observar esse gráfico. Desse lado aqui, quilogramas é o peso, é a quantidade de ouro encontrada. E aqui a gente pode ver os anos, né? Aqui de 1700 a 1705, aqui de 1730 a 34, de 40 a 44, de 1765 até 1769, e de 1785 a 1789. Se analisarmos esse gráfico da produção do ouro no Brasil, a gente vai poder perceber pelo tamanho dessas barras quando é que mais se produziu ouro no Brasil. É só a gente olhar a maior barrinha. Então foi entre os anos 1740 e 1744. É claro que nessa época aqui, o valor do quinto era muito alto, porque um quinto de 10.000 quilos, né, de ouro é bem mais do que o quinto, por exemplo, de 1.470 quilos, né? Então, na primeira pergunta aqui, em que período foi produzida a maior quantidade de ouro? Entre 1740 e 1744. Pois bem, mas olhem a segunda pergunta. Em que ano ocorreu a Conjuração Mineira? Em que ano? Vamos ver. Primeiro vamos ver isso. Em que ano ocorreu? Em 1789, certo? A produção de ouro nessa época foi maior ou menor em relação ao período que você indicou na resposta acima? Então, 1789, aqui, né? A produção do ouro nessa época aqui era maior ou menor do que essa? Menor, né? Basta ver o tamanho da barra. Qual é a relação entre esses dois eventos? Bem, se aqui se produzia menos ouro, mas a coroa portuguesa queria continuar cobrando o mesmo valor do imposto pago nesta época, né? Ficava muito difícil para a população. Então, é claro, a população se revoltou com isso, né? Vamos ver aqui como é que ele coloca as respostas. Você também tem essas respostas no gabarito do seu roteiro. Olha lá, a Conjuração Mineira ocorreu em 1789. A produção do ouro nessa época foi menor do que a do período do auge. A coroa portuguesa continuou cobrando os mesmos impostos, apesar de a produção ter decaído drasticamente, o que gerou a revolta. Muito bem, agora a gente se encontra na próxima aula. Beijo e deixa a sua apostila bem corrigida.